galera do primeiro ano, estamos aqui mais uma vez, sou eu, professora Carol Alves, e a gente vai iniciar o nosso conteúdo de equação exponencial na aula de hoje, tá, gente? Então vamos lá. Equação exponencial extremamente importante para o próximo conteúdo que virá, que é o conteúdo de função exponencial, tá, gente? Então a gente precisa saber equação exponencial muito bem. Ó, então vamos lá, o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é aquela equação que ela tem a variável exclusivamente no seu expoente, tá? Então o x, o y, a letrinha que aparece, ela vai aparecer ali no seu expoente, ali em cima, tá? Então, Carol, você está dizendo que vai ter um expoente, quer dizer que vai ter uma potência. Exatamente. É uma equação, né, formada em uma potência, né, em que a minha base vai ser um número e a minha variável que importa, né, ela vai estar no expoente, lá em cima. Vou colocar aqui para vocês um exemplo, tá? O exemplo para vocês é o 2 elevado a 3x igual a 256, tá? Então, 2 elevado a 3x. Olha aí, o 3x, ele está no expoente, tá, galera? Então, eu tenho 3x ali, o x é a minha variável, e ela está no expoente, tranquilo? Isso daí é um exemplo de equação. Por que eu chamo de equação? Eu chamo de equação porque eu tenho um sinalzinho de igual ali, tá? Aí, eu também tenho as inequações exponenciais, tá? Então, não é o foco agora, né? Porque para função exponencial, que é o próximo conteúdo, nós usaremos só equações exponenciais, tá bom? Então, as inequações vão ficar um pouquinho mais para frente, mas eu já trago para vocês para adiantar só a percepção. Qual a diferença de uma equação e de uma inequação? No sentido básico da coisa, a diferença de uma equação e uma inequação é que na equação eu vou ter o sinal de equidade, né, de igualdade. E na inequação eu tenho sinais como maior, menor, maior ou igual, menor ou igual ou diferente, tá? Então eu não tenho o sinal de igual lá na minha inequação. Lembrando que a palavra inequação significa que não é igual, tá? Então eu vou ter todos os sinais exceto igual. O igual só aparece nas equações, tranquilo? Então uma equação exponencial, esse exemplo que a gente está vendo aqui em cima, 2 elevado a 3x igual a 256. E uma inequação exponencial. A inequação ela vai aparecer aqui, né? Com o sinalzinho de menor, né? Nesse caso, mas podem ser outros também. Tranquilo? Gente, como eu vou resolver uma equação exponencial? Você vai resolver uma equação exponencial sempre, gente, lembrando das propriedades de potência. Você vai recorrer lá atrás no seu 9º ano, 8º ano, né? Que você viu potência. Então, eu trago aí para você algumas propriedades, né? A primeira, a definição de potência, para você lembrar. A potência é o registro de um produto, né? E eu tenho aquele produto de um fator que multiplicado por ele mesmo várias vezes vai aparecer. Por exemplo, se eu tiver 2, 2 vezes 2 vezes 2. Eu multipliquei o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, vai ser o mesmo que 2 elevado a 3. Por quê? Porque eu multipliquei o 2 por ele mesmo 3 vezes, tá? Então, eu escrevo a minha potência daquela maneira ali, ó. O número que aparece em cima como expoente, ele vai ser o número de vezes que esse fator se multiplicou. E o cara que aparece embaixo, que é a minha base, ele vai ser o cara que se multiplicou várias vezes, tudo bem? Então, a potência de expoente negativo. Temos a propriedade da potência de expoente negativo. Quando a gente viu função inversa, eu falei que o negativo lá no meu expoente sempre é da ideia de inversão, né? Então, aqui vai valer exatamente isso. Quando eu tiver um carinha negativo, eu vou inverter a minha base, tá bom? Para poder resolver essa potência. Nós temos o expoente em forma de radical, né? Que vai relembrar as nossas raízes, tá bom? O expoente ali em fração, tá? O expoente como fração, ele sempre remete a uma raiz depois, tá? A gente brinca até, eu vou falar em sala com vocês, vou falar no online, sobre a regrinha do sol. Você deixa aí que você vai lembrar disso para sempre. E nós temos aqui algumas propriedades de potência, né? De execução, né? De ação na nossa conta. A gente tem aqui a multiplicação de potências de mesma base. Você mantém a nossa base e soma os expoentes, tá? Aqui é um sinalzinho de soma. E aí, ó, você tem a divisão de potências de mesma base, você vai manter a sua base e diminuir o seu expoente. Aí a gente tem também essa daqui, que é a terceira, que quando eu tenho parênteses, chaves ou colchetes entre os expoentes, eu mantenho a minha base e multiplico os expoentes ali, tá? Lembrando também da propriedade distributiva,
que eu posso distribuir o meu expoente sobre quem estiver multiplicando ou dividindo dentro do meu parênteses, tá, galera? Então, lembrando todas essas propriedades, você vai ter que recorrer quando você estiver resolvendo alguns conteúdos daqui para frente, como equação exponencial, inequação exponencial, função exponencial e log também que vem à frente, tá bom, gente? Bem, como eu vou calcular, Carol? Eu coloquei um exemplo aqui para você. Determine o valor de x na equação abaixo. Então, eu vou colocar uma equação, essa equação aqui, 3x mais 2 igual a 27. Então, eu coloquei 3x mais 2 igual a 27. Primeiro passo de todos, eu busco escrever como potência, né, todos os números que aparecem. Então, eu olho para ali e eu falo, poxa, eu posso escrever o 27 como uma potência para tentar me facilitar. E é isso que eu vou fazer. O meu objetivo é igualar as minhas bases. Então, eu tenho uma base 3 lá do outro lado e eu vou tentar igualar a base para o 27 também. O 27 na base 3, quando eu fatoro, eu posso escrevê-lo como 3 elevado a 3, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu disse aqui que 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Então, o que você vai fazer? Onde tiver o 27, você vai substituir por essa potência. Beleza? Igualadas as bases, ó, 3 elevado a x mais 2 é igual a 3 elevado a 3. As bases estão igualadas. A partir desse momento, eu posso anular as minhas bases, esquecê-las. Quando elas estão igualadas, eu posso esquecer das bases, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar somente para o meu expoente. E a equação estiver formada ali, tá bom? Nesse caso, é uma equação de primeiro grau. Mas pode aparecer biquadrada, pode aparecer equação de segundo grau, tá bom? É bem livre isso aí. É uma equação, tá bom? E aí, eu tenho a equação formada no expoente, essa aqui, ó. X mais 2 igual a 3. E aí, o que eu faço? Repara que é uma equação de primeiro grau. E ela já é vista por vocês há muito tempo. O que você vai fazer aqui para achar o valor de x? Você vai isolar o x, ou seja, esse 2 que está aqui somando vai para o outro lado diminuindo. E aí você vai ter o valor de x como 1. E esse é o valor de x que atende a equação aqui em cima, tá, gente? Então, x vai ser igual a 1. Tranquilo, galera? Bem, a gente tem outros exemplos, né? Eu coloquei aqui, ó, encontre o valor de x que satisfaça essa equação. Olha a equação aí, 2x menos 1 igual a 32. Então, vamos seguir meus passos para ver se você pegou mesmo. 32, eu vou igualar a base 2, tá? Então, eu vou escrever como uma potência. 32 na base 2 dá 2 elevado a 5. Onde tiver o 32, eu vou escrever 2 elevado a 5, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar 2 elevado a 3x menos 1 igual a 2 elevado a 5. A partir do momento que eu igualo as minhas bases, eu posso olhar somente para o meu expoente. E a equação que é formada pelo meu expoente é 3x menos 1 igual a 5. Repara que foi uma equação de primeiro grau, de novo, que apareceu. Mas podem aparecer outras equações, tá? Nós vamos ver isso na aula presencial e no online também. Aqui, eu faço o quê? Eu isolo meu x, né? Eu busco isolar, eu tiro os números que estão ao lado de x. Menos 1 está lá, né? Diminuindo, vem para cá, somando. Então, vai ficar 3x igual a 5 mais 1. Bem, 3x igual a 6. Esse 3 que está ali multiplicando, eu jogo para o outro lado dividindo e vai resultar num x igual a 2. Tranquilo, galera? Bem, nós vamos nos ver na aula presencial, né? Na aula online. Eu espero que a gente faça alguns exercícios aí para a gente exercitar bastante e até a próxima!